Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação da Knowledge. Aula prática, declarando variáveis. Então, aqui no Visual, ele tem um espaço específico para a declaração de variáveis, que é esse var antes do início. Antes eu quero explicar para vocês um pouquinho como funciona a estrutura do Visual. Então, aqui tem o início do algoritmo, aqui um lugar para você colocar o nome do seu algoritmo. Se você não colocar um nome aqui, vai ficar sem nome, escrita a palavra sem nome aqui. Aqui tem a disciplina, o professor, né? Então, isso aqui você pode mudar lá no arquivo ini, no diretório do Visual G. E temos aqui uma seção de declaração de variáveis e constantes. E aqui nós temos o corpo do nosso algoritmo principal, que está no início e fim algoritmo. Então, aqui dentro é que nós vamos executar as coisas. Mas, primeiro, vamos para a declaração das variáveis. Eu vou apagar isso aqui apenas para não deixar o nosso código poluído. Vou apagar isso aqui também. E vamos lá. Como eu disse, a nomenclatura das variáveis, elas seguem uma regra. Então, vamos fazer aqui como se nós fôssemos fazer um formulário, onde nós precisamos saber o nome da pessoa, a idade, o estado civil e a renda mensal dessa pessoa, né? Então, vamos começar aqui com o nome. Se você escreve uma variável assim, ela é aceita, porque ela não tem nenhuma restrição, né? Então, primeiro você escreve o nome, coloca 2 pontos e depois você coloca o tipo que essa variável vai armazenar. Você acha que o nome, qual é o tipo que eu deveria dar? Se você pensou em caractere, você pensou certo. Mas temos também aí a idade, né? Uma idade. Qual o tipo que você daria para a idade? Vamos dar um inteiro. Porque a idade ela não pode ser parcionária. Ninguém tem 18,2,7,1 anos. A pessoa tem 18 anos. No máximo, ela pode ter 18 anos e 2 meses. Mas ainda assim, não é considerado parcionário. A idade é um número inteiro. Estado civil. Então, vamos lá. Estado. Se eu faço isso aqui, ó, não compila. Ele vai encarar como 2 variáveis. Então, para resolver a questão do espaço branco, a gente coloca um underline. Então, vamos colocar lógico. Se ele for casado, então será verdadeiro. E se ele não for casado, será falso. E agora a renda mensal. Existe uma outra forma da gente escrever as palavras compostas, que não é utilizando aí o underline. Seria assim: renda mensal. Muito utilizado essa forma, onde você coloca a primeira palavra com a letra minúscula e a segunda palavra com a letra maiúscula. E aí você coloca aí o tipo, que é real. Aqui nós estamos abordando os 4 tipos primitivos que a lógica de programação ela aceita. É claro que tem também os tipos customizados, porém, o Visual ele não tem um bom suporte para a gente trabalhar com tipos customizados. Mas só em você saber a conceitualização dos tipos customizados já vai te ajudar bastante na criação dos seus algoritmos. Porque o Visual é apenas uma ferramenta. Mas, agora que eu criei as variáveis, como é que eu faço para atribuir valores a essas variáveis? Como é que eu faço para utilizar essas variáveis? É muito simples. Para você usar as variáveis, você tem que vir aqui no corpo do nosso algoritmo principal, após a palavra início. E aqui mesmo ele já vem falando, ó, seção de comandos, procedimentos, funções, operadores e etc. Vou apagar isso aqui, para não ficar poluído o nosso código. Vou indentar aqui. Eu quero atribuir a variável nome, o nome de José. Então, como é que eu faço isso? Eu escrevo o identificador dessa variável, que é nome, bem sugestivo.
faço a seta para a esquerda e escrevo o nome que eu quero atribuir a essa variável. Então, vamos colocar aqui José. Eu quero também falar a idade dessa pessoa, no caso, né? Então, a idade do José vai ser aí 30 anos, né? E eu quero também falar o estado civil dessa pessoa. Então, o estado civil aqui é verdadeiro. E a renda mensal? A renda mensal do José aí é de R$ 1.500. Vou colocar um ponto aqui. Pronto, R$ 1.500. Com isso, nós estamos criando as variáveis e atribuindo os valores a elas. Mas não é só a variável que eu posso criar. Existem também as constantes. E o que seria uma constante aqui no caso? O CPF. Vamos dar exemplo do CPF. O CPF de uma pessoa, é possível mudá-lo? Não, o CPF você não tem como mudar um CPF. Então, se eu quiser colocar o CPF aqui da pessoa, eu posso colocar como uma constante. Então, eu posso fazer assim, ó. CPF, 2 pontos, inteiro. Dar o valor do CPF como inteiro. Geralmente, a gente costuma dar o valor do CPF como um caractere. Então, caractere. Só que isso geralmente é nas linguagens de programação um pouco mais robustas, por causa das verificações que nós podemos fazer. Mas, você colocando como caractere ou como um número inteiro, ou até mesmo um real, eu acredito que funcione. O importante é que o CPF é uma constante. O visual, ele não difere, não tem uma palavra reservada para constante. No caso dele, você tem que lembrar se uma constante, que é aquela palavra que você colocou lá, toda em maiúsculo, é uma constante. Por isso, a importância da nomenclatura. Porque quando você segue a nomenclatura padrão, que é dando o nome todo em maiúsculo para as constantes, você vai saber no seu código que aquela palavra que está toda em maiúsculo, aquela variável é uma constante por estar toda em maiúsculo. Mas em linguagens mais robustas, com certeza você tem aí os métodos de como criar constantes que você especifica e o próprio código não permite que você altere a constante. E a forma de você atribuir o valor à constante é da mesma forma que você atribui as variáveis. Então, o CPF, se eu coloquei como caractere, tem que colocar entre aspas 0000 0000.00. Nem sei se tem um número de casas suficiente, mas é só para exemplificar mesmo. Então, com isso, você pode aí estar criando as suas variáveis e no próximo módulo nós veremos como que nós vamos fazer para que a pessoa possa digitar esses nomes para a gente.